Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje me foi inspirado por alguns dos comentários que eu li nos vídeos anteriores sobre pensamentos obsessivos e sobre o vício em preocupação. E estes comentários revelavam um nível bastante alto de autocrítica, o que infelizmente não é incomum entre pessoas altamente sensíveis. E grande parte da nossa autocrítica é estimulada, é criada a partir de um padrão presente na nossa psique que nós chamamos em coaching ou em terapia de crítico interior. Crítico interior, crítico interno, autocrítico, tem muitos nomes. Mas, na verdade, se trata do dono ou dona daquela voz negativa que todos nós ouvimos dentro da nossa cabeça. Aquela voz que segue narrando e comentando os acontecimentos da nossa vida e, sobretudo, a maneira como a gente atuou. O crítico interior costuma gerar em nós sentimentos de ansiedade, de decepção, de raiva, de vergonha, de culpa. Ele costuma patrocinar este tipo de sentimento. E se trata, na verdade, de um padrão mental, de um pensamento automatizado que faz você acreditar que precisa pressionar, punir e cobrar excessivamente tanto a si mesmo, a si mesma, quanto às outras pessoas, senão nada vai acontecer. Ou se acontecer, não vai acontecer da maneira certa. O crítico nos leva a pensar que nós não somos merecedores de amor, de afeto e de respeito, sendo apenas quem somos. Que nós precisamos ser mais, nós precisamos fazer mais para que a gente consiga conquistar o afeto e o respeito que nós buscamos. O crítico interior nos explica de todas as maneiras, didaticamente, nos mostra vários exemplos de por que nós não somos bons o suficiente. Principalmente depois que nós cometemos um erro, nos equivocamos em alguma coisa. Sabe aquelas frases do tipo, de novo? Você fez isso novamente, mas você não aprende nunca. Você sempre repete este erro. O que é que há de errado com você? Percebe? Estas são frases típicas do que nós chamamos de crítico interior. E por que ele é tão perigoso para nós? Porque sob o domínio desses pensamentos, dessas afirmações dentro da sua cabeça, você fica ansioso, ansiosa, deprimido, deprimida, envergonhado, envergonhada ou se sentindo culpado ou culpada. E aí você tenta se esforçar mais ainda para se tornar a pessoa perfeita, que você nunca vai conseguir ser e sempre vai estar decepcionado ou decepcionada. Ou então você se retrai, você se isola exatamente para evitar estes sentimentos. E com isto, muitos problemas de saúde mental se criam a partir desta dinâmica. A voz do nosso crítico interior modula a nossa percepção sobre nós mesmos e com isso contribui para que a gente tenha sentimentos de inadequação, de ansiedade e de depressão. Tá, Rosalira, mas por que falar disto aqui no canal? Será que só as pais têm um crítico interior? Não. Na verdade, segundo os psicólogos, todos nós temos um crítico interior, um comentarista, né, que vai seguindo a nossa vida.
como resultado das nossas experiências e das mensagens que recebemos durante a infância. Enquanto está crescendo, a criança é constantemente corrigida e daí a criação deste padrão automático de pensamento que é a autocrítica patrocinada pelo crítico interior. Porém, existem diferentes níveis em que esta voz influencia na nossa vida. Para alguns, a voz do crítico interior é um mero sussurro que nos enche de dúvidas momentaneamente. Para alguns, as pais inclusive, a voz do crítico interior é muito alta e é uma crítica feroz, que mina nossa autoconfiança, atrapalha o nosso crescimento, nos impede de criar coisas novas e diminui muito a nossa capacidade de assumir riscos, entre outros problemas. E por que isto acontece conosco? Principalmente porque nós, altamente sensíveis, somos muito suscetíveis à crítica. A crítica nos machuca de uma forma muito profunda. Então, a gente desenvolve uma crítica interna muito rígida e muito feroz como um mecanismo de defesa, como uma forma de autoproteção. É uma maneira que a gente encontra de controlar a impressão que os outros têm sobre nós. E com isto a gente se sente mais seguro. Só que se trata de uma falsa sensação de segurança, porque este nível tão alto de crítica interna que nos diz o tempo inteiro que nós não somos bons o suficiente, nos leva a nos tornarmos dependentes da validação externa. Nós estamos constantemente buscando que o outro nos diga que sim, nós somos bons o suficiente. Então nós ficamos à mercê da opinião dos outros sobre nós. A cura para isto está exatamente na atitude oposta, que é a gente aprender a reconhecer o nosso valor, mesmo conhecendo os nossos limites. Ok, mas como a gente pode começar a quebrar este ciclo da autocrítica e da autocrítica feroz e autoexigente? Por que eu disse começar? Porque é claro que este é um trabalho para a vida inteira. Você não construiu esse crítico interior tão exigente da noite para o dia. Também não vai desmontar a bomba relógio da autocrítica da noite para o dia, ok? Mas para isto tem 3 pontos que eu queria chamar a sua atenção. 3 pontos que eu considero muito importante você ter em mente antes das minhas dicas. O ponto 1 é entender que o crítico interior não existe para lhe machucar. Ele existe para lhe proteger. O objetivo deste padrão é nos proteger de experiências que nos parecem profundamente assustadoras, como errar, sermos rejeitados, fazer papel de ridículo, receber críticas em público e por aí vai. O problema é que este nível tão alto de autocrítica e de autoexigência tende a gerar o efeito oposto, ou seja, nós ficamos tão ansiosos que nos atrapalhamos e o nosso desempenho se torna muito pior. Ou nós nos autossabotamos e não conseguimos fazer algo bem. Ou ainda nós desistimos antes de tentar, com medo de passar por tudo isso. A terceira coisa que eu quero que você tenha em mente é que esta voz extremamente crítica não é apenas autocrítica. Ela não julga apenas você. Ela julga também a sua vida e as outras pessoas. E, com isto, tende a prejudicar os seus relacionamentos. E pode tornar você uma pessoa rabugenta, amarga, excessivamente crítica e intolerante.
mesmo quando, atenção, mesmo quando você não expressa isto verbalmente, mesmo quando você apenas na sua cabeça mantém esse nível de crítica tão rígida em relação às demais pessoas, em relação às pessoas que você ama, em relação ao mundo onde você vive e por aí vai. E é exatamente por isto, por todas essas consequências negativas possíveis, que é extremamente importante que a gente aprenda a controlar esta voz crítica que habita dentro da minha cabeça, da sua, da cabeça de todos nós. E é por isso que eu trouxe aqui 8 sugestões, 8 estratégias que nos ajudam a diminuir a ferocidade desta voz negativa que habita a nossa cabeça. Ok, vamos lá? Bom, a primeira estratégia é que você preste muita atenção à maneira como você fala consigo mesmo, consigo mesma. Preste atenção aos rótulos que você usa sobre si mesmo. Muitas vezes nós falamos de nós mesmos nos identificando com rótulos e características gerais que não correspondem à realidade. Por exemplo, muitas vezes nós nos chamamos de burro ou burra, descuidado, descuidada, esquisito, esquisita, preguiçoso, preguiçosa e por aí vai. Estes rótulos anulam tudo que há de positivo em nós, nos reduzem a uma única característica negativa que muitas vezes não tem a menor relação com a realidade. Pare e pense. Você costuma se rotular? Pois preste atenção e trate de evitar estes rótulos negativos para se referir a si mesmo ou a si mesma. A segunda sugestão é que você construa a sua motivação para mudar o seu comportamento. E eu gosto da palavra motivação porque ela traz em si duas outras: motivo para a ação. Pare e pense, quais os custos de criticar tanto a si mesmo ou a si mesma? Quanto você está pagando para manter esta atitude? Os custos podem ser baixa autoestima, perda de confiança, ansiedade, estresse constante, depressão, etc. Por outro lado, pense também quais são os benefícios, o que você está ganhando mantendo esse nível de autocrítica. Você pode achar, por exemplo, que quanto mais crítico você é, mais você se motiva para fazer as coisas bem feitas. Ou esse nível de autocrítica pode proteger você de tentar fazer coisas onde você acha que ia falhar. Aí você fica no seu cantinho porque você diz para si mesmo, para si mesma: não, eu só faço se for para fazer bem feito. E com isto você se protege de uma possível decepção com o seu próprio desempenho. Percebe que pode haver um ganho também aí? A grande pergunta é: a autocrítica é a melhor maneira de se motivar? Na minha opinião, este nível de autocrítica gera apenas mais tensão e mais ansiedade, que tende a fazer com que ou você atue mal ou você simplesmente fuja do desafio. A terceira sugestão é que você confronte as afirmações do seu crítico. É que você se pergunte: é isso mesmo, seu crítico? Um exemplo: se você se diz que é preguiçoso ou preguiçosa, pergunte a si mesmo ou a si mesma se há ocasiões em que você se esforça bastante e demonstra muita competência. Você pode, por exemplo, fazer uma lista daqueles momentos que você atuou com muita determinação porque estava muito motivado ou motivada. E você pode também reconhecer as ocasiões em que você precisou se esforçar para se motivar e descobrir quais as razões que lhe levaram, por exemplo, a procrastinar determinada atividade. O mais provável é que você encontre outras razões que não são a sua alegada preguiça. A quarta estratégia importante é que você pare um pouco e avalie seus padrões. Você pode estar se julgando, se avaliando por padrões
irrealistas, como por exemplo, ou todo mundo gosta da sua apresentação no trabalho ou na faculdade, ou ela foi um fracasso. Então, é importante que você substitua os padrões de autoavaliação irrealistas e perfeccionistas por padrões de aprendizagem. A aprendizagem é um processo em que a gente domina determinadas habilidades e logo em seguida estamos nos esforçando para aprender novas habilidades. E neste caso, ao invés de dizer eu sou um fracasso, experimente dizer eu não sou tão bom ou tão boa nisso, mas eu estou aprendendo. Então considere ter expectativas mais realistas sobre o seu próprio desempenho. A quinta sugestão é para você evitar o duplo padrão. Por que eu digo que isso é importante? Porque é algo muito comum entre os pais. Pare e pense, se você não está aplicando a si mesmo ou a si mesma padrões de exigência que não aplicaria a outras pessoas. Por exemplo, você criticaria o seu melhor amigo ou melhor amiga da mesma maneira que se critica dentro da sua cabeça? Você está sendo injusto ou injusta consigo mesmo ou consigo mesma? Você está cobrando de si mesmo algo que você não cobraria de mais ninguém? Tente tratar a si mesmo como a um amigo e não como o seu pior inimigo. A sugestão de número 6 é que você dê crédito a si mesmo ou a si mesma. Viver com um alto nível de autocrítica é como ter uma conta bancária da qual você apenas faz saques, você nunca faz depósitos. E com isso, não admira que a sua autoestima vá lá para o ralo. Então, acostume-se a fazer depósito. Dê a si mesmo ou a si mesma o reconhecimento que você merece. Experimente se dar crédito por 5 coisas positivas, por 5 coisas que você fez bem ao final do dia. E eu estou pedindo 5 coisas porque eu sei que para muitos de nós é difícil pensar em 5 coisas que a gente tenha feito bem. Mas é exatamente este o aprendizado, aprender a identificar as nossas qualidades e os momentos em que a gente atua bem. Obrigada. A 7ª sugestão é que você pare de se comparar com os outros. Grande parte da nossa decepção para conosco, da nossa frustração, etc., é consequência da comparação que nós fazemos entre nós e os outros. Na verdade, da comparação que nós fazemos entre nós e uma fantasia sobre os outros, sobre o que eles estão pensando, sobre o que eles estão fazendo ou como são as suas vidas. E eu te pergunto, e se você parasse com isso? E se você não se comparasse mais com os demais? Quem foi que disse que nós temos que ser iguais a sei lá quem? Abandonar as comparações nos ajuda e muito a construir a autoaceitação. E por fim, a minha última dica, a minha última sugestão, e não à toa que é a última, porque para mim é a mais importante, é para que você mostre compaixão para consigo mesmo ou consigo mesma. Muitas e muitas vezes, nós pais somos muito receptivos e compassivos com as outras pessoas, às vezes até com estranhos. Mas temos uma imensa dificuldade em ter a mesma atitude em relação a nós mesmos. E eu te pergunto, qual seria uma ação de bondade amorosa que você poderia ter para com você no dia de hoje? Ou então, imagine a pessoa mais compassiva e amorosa que você tem na sua vida. E pense o que é que esta pessoa te diria, como é que ela agiria em relação a você neste momento. Agora tente trazer o comportamento dessa pessoa, essa compaixão, tente trazer para dentro de você e deixe a tortura da autocrítica em segundo plano. Aprenda a se tratar como um ser humano que é importante para você e com o qual você se preocupa.
Eu já tenho aqui no canal um vídeo inteiro sobre a prática da autocompaixão e eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo e sugiro fortemente que você assista o vídeo, aprenda sobre autocompaixão e leve essa prática para a sua vida, para que você substitua a autocrítica cruel e feroz pela autocompaixão. E você vai descobrir que essa é uma maneira ótima de se motivar, de crescer e mesmo de assumir riscos. E sabe por quê? Porque quando você incorpora a autocompaixão na sua vida, você sabe que não importa o que aconteça, você sempre terá uma pessoa que estará ao seu lado, disposta a lhe apoiar em todas as circunstâncias. E esta pessoa é você mesmo ou você mesma. E saber que pode contar com este apoio vai lhe ajudar a se tornar uma pessoa mais confiante, mais aberta e mais tolerante para com os outros. Isso eu te garanto. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. E se você quiser saber mais sobre o crítico interior e sobre o impacto dessa voz negativa na nossa cabeça, eu te recomendo este livro aqui. Chama-se Inteligência Positiva e foi de onde eu baseei uma parte da nossa conversa. Como eu estou fazendo, eu vou deixar o link para o livro na descrição do vídeo. E agora sim, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no outro botão aí para assinar o canal. E se conhece uma outra pessoa altamente sensível que sofre sob o peso da voz julgadora do crítico interior, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, informação pesquisada, informação baseada em evidências científicas sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!